E aí, galerinha, tranquilo? Vamos para mais uma aula aqui, falar um pouco sobre agentes baseados na utilidade, em utilidade, né? Tentar maximizar a utilidade deles. Ignora a cachorra lá em cima, que tem os pedreiros trabalhando aqui atrás, e ela tá latindo uma doida, como sempre. Vamos lá. Quando nós temos um agente, só uma pequena recapitulação, quando nós temos um agente que ele só tem poucos modos de ação, como por exemplo, lógico que isso baseado no ambiente ao qual está. Como por exemplo o aspirador de pó, que ele simplesmente só aspira, se tiver limpo ele passa para outra sala e assim sucessivamente. Ou como por exemplo esse outro agente aqui, só ele vê o personagem, ele atira ou ele deixa de atirar, tanto faz a quantidade de munição, tanto faz a vida dele. Ou se você já jogou um Tower Defense, quando passa um inimiguinho perto do, do ângulo dele, no raio de ataque dele, ele começa a atirar, por exemplo. Isso daqui é um reativo simples. Ele não guarda histórico, ele não fica querendo saber, ele só tem poucas ações. Importante ele fazer esse pouco mesmo. Agora, quando nós temos um agente, por exemplo, um agente reativo diferente, ele também é reativo, entra no modo de ataque dele, só que no raio de visão dele, só que ele tem poucas. Tem outro que ele atira devagar e outro que ele atira igual doido. A mesma coisa como se fosse um Tower Defense, que ele tem mais de um tipo de ataque, por exemplo, que ele consegue se adaptar sozinho. Sei lá, um Power Up, alguma coisa do tipo que você compra, que a cada 10 tiros ele dá um tiro que dá 2 vezes de dano. Por exemplo, isso daqui é um reativo baseado em modelos. É lógico que também é muito mais pelo ambiente ao qual está. Como assim? Se fosse, por exemplo, aqui, não só pelo Power Up, por exemplo, se tivesse mais de 3 personagens aqui, ele começa a dobrar a velocidade dele e tudo mais. Ele não tem só uma única ação. Ele pode trabalhar baseando em outros modelos que ele já tenha visto, algum outro histórico dele, que ele sabe que determinados inimigos vão passar por lá, então ele tem que atirar mais rápido, ele tem que priorizar um lado, tem que priorizar o outro. Agora, quando nós estamos tratando de um agente baseado em objetivo, que é um beijo, tá? Objetivo. Agente baseado em objetivo, o objetivo dele é o que? Pelo menos aqui. Se nós formos tratar, por exemplo, um táxi automático, eu quero ir para Carapicuíba. Ele vai me levar para Carapicuíba. Se vai me levar por um caminho mais rápido, se vai me levar por um caminho mais longo, se eu vou pagar mais pedágio, se eu vou pagar menos pedágio, se eu vou pagar mais caro para o táxi, se eu vou pagar menos caro, tanto faz. O importante é ele me levar até lá. Assim como, por exemplo, o nosso agente aqui, que se porventura ele se protegendo, ele começa a atirar, ele fica num canto, para ele não morrer, o objetivo dele é matar. E quando a munição acaba, ele simplesmente vai para cima. Tanto faz se ele vai morrer no processo ou não. O importante é ele tentar te matar. Agora é o seguinte, quando nós estamos tratando um agente tratado na utilidade, ele vai tentar maximizar a utilidade dele. O que? Na hora que você programa ele para, além de, lógico, tentar matar o outro inimigo, ele vai tentar fazer de uma forma mais efetiva. Então, se eu quero ir para Carapicuíba, o caminho A vai ter 100 km e o caminho B eu vou ter, por exemplo, 115. É lógico que eu estou tratando de uma variável simples. Eu não estou tratando nem trânsito, nem distância. Estou tratando só distância. Não estou tratando nem trânsito, não estou tratando custo, não estou tratando outras variáveis do tipo. Então, por exemplo, eu somente ir, tanto faz se eu fosse para a esquerda ou para a direita. Eu poderia colocar, se fosse somente por objetivo, eu poderia colocar um hand lá e escolher qualquer um dos dois. Só que como eu estou tratando sobre uma utilidade, eu preciso que meu agente táxi seja o mais útil possível. Útil em cima de quais critérios? O critério que eu estou tratando aqui é somente a distância. Se fosse por custo, por exemplo, esse daqui seria, sei lá, 50 conto, é lógico, nunca que ia ser 100 km. Só que esse daqui, por exemplo, é 45. Esse daqui demora, sei lá, 1 hora para chegar.
Isso daqui demora, vamos considerar 1h15 para poder chegar. Em cima dos cálculos, por exemplo, eu posso colocar, não, a prioridade dele, a prioridade é a distância. Então isso daqui tem peso 1, por exemplo. Isso aqui tem peso 2, isso aqui tem peso 3. O preço não é tanto, eu quero priorizar pelo preço. Então para mim preço é muito mais importante do que a distância e do que o tempo que eu vou demorar. Não, eu quero o tempo, eu quero que o quanto mais rápido melhor, independente se for mais caro ou não. Um agente que vai tentar matar ele, ele pode tentar priorizar tanto a parte do dano, que por exemplo você bater quando o outro inimigo está despreparado, causa muito mais, quanto a própria sobrevivência. Por exemplo, aqui ele está com bem menos vida do que esse. Você pode programar aqui, poxa, você tem que deixar ele o mais útil possível, ou o máximo de dano que ele puder causar, ou emboscar ele, levar ele para determinado lugar ao qual outros inimigos vão poder bater. O importante é lógico, em cima dos cálculos que você vai colocar e da programação que você vai colocar do seu agente, que qual vai ser a utilidade dele. Aqui nós estamos tratando somente de 1, 2, 3 variáveis. Imagina num outro mundo ao qual seja parcialmente observável e totalmente estocástico. Você não faz muita ideia do que isso aconteça. Então nós estamos tratando de milhares de variáveis, tempo num carro, por exemplo, um carro automático, tempo de distância, de tempo mesmo, de horário, tempo de clima, trânsito, acidente, por um caminho mais seguro, onde tenha menos incidente de assalto, onde o pneu fure menos, todas essas outras variáveis, inclusive em jogos também a gente tem esse tipo. Mas, ao contrário de um objetivo, que simplesmente o objetivo dele é te levar para lá, independente como, é lógico, estamos tratando também que ele vai ter um determinado tipo de segurança, mas vocês entenderam qual que é eu espero que vocês tenham entendido o contexto. Já a utilidade não. A partir de determinadas variáveis que você passa para ele, não se esqueça que nós estamos programando a partir de determinadas variáveis que você passa para ele, do ambiente ao qual ele vai estar, ele vai tentar ser o mais útil possível. Ele vai tentar maximizar a utilidade esperada. Utilidade esperada. Qual que é a utilidade esperada? Chega mais rápido. Qual que é a utilidade esperada? Ser mais barato. Qual que é a utilidade esperada? Chega mais rápido, né? Em menos tempo, mais rápido em distância, mais rápido em velocidade, causar mais dano, sobreviver mais tempo, atrapalhar por mais tempo. E tudo isso. É lógico que a partir do momento que nós temos um modelo para baixo, nós precisamos guardar um determinado tipo de histórico das ações de cada personagem, de cada ação, do seu agente. É lógico que quando nós estamos tratando também sobre histórico, é o histórico de ações aos quais são úteis ao agente. O ambiente ao qual ele vai influenciar a ação dele, o que vai causar, se vai causar mais dano, se vai causar menos dano, se o inimigo está fugindo, se o inimigo está vindo na direção dele, se for um táxi, por exemplo, se tem outros carros vindo na direção dele, se o sinal se a lanterna, farolete, sei lá, do carro da frente está aceso ou não, se o cara está dando seta, se ele vai mudar de faixa. Entenderam o tanto de variáveis que nós temos em cima do nosso agente? Só quando nós estamos tratando sobre agente de utilidade, ele maximiza a utilidade esperada. Esperada por quem? Esperada pelo programador que programou ele. Em cima de todos aqueles outros exemplos que eu já dei. Beleza? Eu acho que é isso, não preciso ficar falando muito, porque se eu começar a falar demais eu vou acabar sendo redundante. Beleza, pessoal? Até mais!